Só para a igreja com a paz do Senhor. Amém. Tá? Vamos começar com o louvor que diz que o nosso Deus é a fonte da água viva que nos transforma. Amém, irmão? Amém.
estamos aqui com os jovens na direção desse culto para honrar e glorificar o nome do Senhor. Vamos estar lendo em Eclesiastes 11, 9. Eclesiastes 11, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Vamos estar orando, e eu peço que a igreja esteja sempre orando pela juventude dessa igreja, que estamos com o trabalho de estar unindo cada dia mais eles, instruindo, direcionando e principalmente trazendo ele aqui para frente para honrar e glorificar o nome do Senhor. E que possamos interceder sempre pela vida deles, porque infelizmente a gente sabe que o inimigo tenta combatê-los nesse dia a dia. E que possamos estar com os nossos joelhos dobrados pela vida, tanto dos nossos filhos, e pelos jovens que pertencem a essa igreja, que possam vir adentrar pelas portas da nossa igreja muito e muito mais vidas de jovens para ser salvos. Vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus, te agradeço, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, dentro da tua casa, Senhor, para agradecer primeiramente porque nós estamos aqui, sabemos muitas das vezes o quão difícil é a nossa luta diária durante a semana, mas graças a Deus nós encontramos o seu caminho, encontramos, Senhor, o teu ninho onde tuas asas, ó Pai, cobre as nossas vidas. E eu te peço, ó Pai, nesse início de culto, venha estar, Senhor, com os louvores, com as mensagens, Senhor, com tudo aquilo, Senhor, que provém de nossos corações, porque queremos a cada dia mais interceder e louvar e glorificar o teu santo nome, ó Pai. Esteja, ó Pai, com essa juventude, ó Pai, do menor, do mais novo, até o mais velho, ó Pai. Esteja, Senhor, com eles, dentro da casa deles, ó Pai, junto com seus pais, principalmente, ó Deus, quando eles estão indo para suas escolas, faculdade, ó Pai, cursos, trabalho, ó Pai. Esteja, Senhor, orientando ele, abrindo, Senhor, cada coração, cada mente, ó Pai, para sempre escolher o caminho correto, o caminho que é ensinado por Ti na Sagrada Escritura, ó Pai. Esteja conosco, Senhor, todos os dias, como pais, para podermos ter sabedoria cada dia mais para educá-los, ensiná-los, Senhor, e orientá-los, ó Pai. Não somente aqueles que são nossos filhos, mas todos aqueles jovens, ó Pai, que cruzarem o nosso caminho, ó Pai. Esteja, Senhor, fortalecendo, Senhor, a liderança dessa igreja, ó Pai, que vem trazendo esse trabalho, Senhor, e aqueles, Senhor, diretores, ó Pai, que foram escolhidos para estar juntamente deles, ó Pai. Que façamos somente aquilo que for da Tua vontade, ó Pai. Te entrego, ó Pai, o culto de agora até o final e também o retorno para a nossa casa. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé. Para ele são todas as
Pai querido, neste momento queremos te apresentar esses dízimos e essas ofertas que foram colocadas aqui nesse gasofilácio, juntamente com esses alimentos que são para abençoar aquelas pessoas menos favorecidas. E queremos, ó Deus, te suplicar que o Senhor continue abençoando os teus servos, ó Deus, suprindo sempre a sua necessidade, a sua despensa, nunca venha faltar o alimento. Queremos, ó Deus, rogar também em favor do conselho desta igreja, que tem a responsabilidade de estar administrando esses recursos, que esses recursos possam ser multiplicados aqui na mão dos teus servos. Continua, Deus, nos abençoando no restante desse culto. Tudo que for feito nesta noite
seja para honrar e glorificar o Teu nome. Pedimos a Deus o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém? A Ti, Senhor, rendemos graças, porque o Senhor é bom, Sua misericórdia é duradoura, eterna e maravilhosa, Senhor, porque sem ela nós não estaríamos aqui nesta noite. Obrigado, Jesus, porque o Teu amor é bom, o Teu amor é o que verdadeiramente nos faz caminhar, nos dá a condição de podermos glorificar o Teu nome, porque o Senhor nos amou primeiro, e é por isso que aqui nós estamos nesta noite, para dedicar a Ti a nossa oração, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, tudo aquilo que estamos colocando diante de Ti nesta noite, e responde-nos segundo o Teu querer e a Tua vontade. Que desde já a Tua rica e poderosa bênção esteja sendo derramada sobre a vida destes pequeninos, sobre a vida destas mulheres, dessas pessoas que estarão com eles lá atrás, lá em cima. Que o Senhor os abençoe enormemente, que eles possam, Senhor, crescer em graça, crescer no conhecimento do Senhor, assim como eles também crescerão em estatura. Que o Senhor assim abençoe estas senhoras com sabedoria vinda dos altos céus, para que elas possam, Senhor, cheias do Teu Espírito Santo, ministrar sobre eles a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E assim a Tua palavra, Senhor, possa se tornar algo que faça deles homens e mulheres que cresçam dispostos a Te adorar em espírito e em verdade. É isso que nós Te pedimos, rogando que o Teu Espírito Santo também nos ilumine, para que nós possamos entender a Tua mensagem nesta noite e saiamos daqui diferentes da maneira como nós entramos. É isso que Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Atos, no seu capítulo de número 28, irmãos, o último capítulo do livro de Atos. O livro histórico do Novo Testamento, o livro que faz o elo entre o Evangelho, ou melhor dizendo, os Evangelhos, sobre as narrativas dos evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João, as cartas escritas às igrejas, e o texto de Revelação, o texto do Apocalipse. Então, este livro é de suma importância para as Sagradas Escrituras. Se nós extrairmos Atos dos Apóstolos, ou se extraíssemos, melhor dizendo, Atos dos Apóstolos, nós teríamos uma lacuna enorme em todo o contexto histórico e de compreensão, de entendimento do cristianismo como um todo. Ficaríamos sem dúvida perdidos, porque não conseguiríamos organizar, concatenar o nosso pensamento, dentro daquilo que é lógico para entendermos onde Jesus quis chegar, com tudo que Ele fez, com tudo que Ele promoveu ao longo da sua estada aqui neste mundo. Portanto, precisamos debruçar sobre o livro de Atos dos Apóstolos para entender o que é a igreja, como ela se desenvolve e aonde ela deve ir, onde ela para, ou onde ela, se é que ela pode parar, se é que tem essa coisa dela parar em algum lugar. Nós estamos aqui observando, nas quartas-feiras, o estudo das parábolas, mas lá na Igreja Presbiteriana Viva, em Vila Valqueire, nós estamos estudando o livro de Atos. Estamos lá exatamente tratando dessa questão de como funciona a igreja. Por quê? Óbvio, porque lá é um trabalho incipiente, é um trabalho que está começando, engatinhando mesmo. E falando nisso, a gente gostaria de contar com o apoio de vocês, com essa congregação, que não é uma congregação do presbitério, não é uma congregação do pastor Edson, não é uma congregação do presbítero Dalmi, não, é uma congregação da Igreja Presbiteriana de Fazenda Botafogo.
Então nós precisaremos contar com o apoio de vocês em alguns momentos. Hoje, por exemplo, vocês estão sentindo falta certamente aqui do presbítero Marcelo, da Luciana. A gente fez uma divisão, a gente trouxe a Ariadne para cá para ajudar os meninos a compor o louvor aqui e pediu ao Marcelo para ir para lá com a Luciana para ajudar lá a compor o louvor lá na Viva, tá bom? Por isso eles não estão aqui hoje. A gente está tendo que fazer esses remanejamentos. A gente manda o Eric para lá, a gente manda o Henrique para lá quando pode, tá? Então a gente está fazendo algumas escalas. Quando eu não estiver aqui, eu estou lá, e aí ou o Eric vai estar aqui, ou o outro pastor vai estar aqui. Enfim, a gente está precisando da ajuda de vocês também para nos ajudar lá na Fazenda Botafogo, na Viva, principalmente no que tange a oração. Você ore para que aquele trabalho vingue, para que aquele trabalho permaneça, para que aquele trabalho cresça, evolua. Aquele lugar precisa muito. Essa já é a terceira tentativa de uma igreja ali naquele lugar. A gente espera em Deus que dê certo. Tá bom? Vocês podem me prender, mas não podem prender Jesus. Estas poderiam ser as palavras do apóstolo Paulo chegando em Roma para ficar preso. Atos, o seu capítulo de número 28, os últimos versos. Eu gostaria de fazer a leitura com você, por gentileza. Pode colocar aí na tela, por favor, irmão, quem está lá, Tiago, versículos 23 a 31. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Versículo 24. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo: Paulo, estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis, e não entendereis. Vendo, vereis, e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo vai citar Isaías no seu capítulo 6 para refutar aquilo que estava acontecendo no meio daqueles homens enquanto ele estava ali se dirigindo à prisão em Roma. Na verdade, Paulo está ficando numa prisão em Roma, que na verdade é a sua própria casa, uma residência alugada, onde ali ele se encontra preso com um guarda na porta, e ali ele recebe as pessoas para falar com ele, para poder tratar com ele, para que ele pudesse expor a respeito do reino de Deus, para que ele pudesse falar com aquelas pessoas algo que eles estavam dizendo, divulgando, os judeus principalmente, de boca muito aberta, falando que o cristianismo era uma seita,
tem uma percepção disso. Eu, às vezes, consigo entender um pouco disso, ou eu começo a caminhar um pouco dentro dessa lógica. As coisas, elas estão tão críticas, elas estão tão difíceis no nosso país, ou vamos dizer assim, no mundo como um todo, que o cristianismo vai chegar ao ponto de ser encarado como uma seita de novo. Eu não sei se você já viu na internet um cidadão que ele passa na rua, principalmente na Europa, que é o berço do cristianismo, né? E ele passa na Europa fazendo entrevista, e ele pergunta para as pessoas, muito rapidamente: você crê em Jesus? E as pessoas, quando ouvem falar o nome de Jesus, parece que foram cuspidas, ou foi dito um palavrão para elas. Elas fazem cara feia, elas colocam de lado, elas dizem que não, você crê nisso? Não gosto, não quero, não sei, não gosto. As pessoas até são ignorantes, mesmo no sentido mais grotesco da palavra, com este jovem. Um jovem que fica fazendo essa entrevista na Europa, na França, em Portugal, na Espanha, na Itália. Acho que no Brasil ainda não é assim, porque o censo, o último IBGE, disse que a gente tem aí em torno de 48% da população cristã. E aí é óbvio, esse cristianismo a gente vê lá também uma natureza dos católicos, que também são considerados cristãos e tal. Então, a gente tem uma população muito grandiosa de cristãos ainda, e a gente não tem isso aqui ainda no Brasil. Mas, de que maneira o cristianismo é vivenciado ou vivido aqui no nosso país? Talvez isso também seja um pouco, complexo da gente entender, da gente perceber. Talvez isso aconteça, irmãos, por um simples motivo, que a gente inclusive até já falou lá em cima hoje com os homens. Porque Jesus não é o centro das nossas vidas. Se Jesus fosse de verdade o centro das nossas vidas, nós não teríamos um entendimento tão frágil da palavra de Deus. Nós não teríamos um entendimento tão frágil do nosso comportamento como cristãos. Nós não teríamos um entendimento tão frágil do que significa ser igreja. Vocês podem me prender, mas não podem prender Jesus. A gente começou falando isso aqui com vocês. Essa frase, irmãos, ela poderia ter saído da boca do apóstolo Paulo em Roma, ou de qualquer fiel cristão na época da Reforma. Na época da Reforma, principalmente ali no ambiente, ou no âmbito do continente europeu, as pessoas elas estavam muito ávidas, muito acaloradas em falar a respeito de Jesus. Elas tinham de fato Jesus como centro de suas vidas. Calvino pregava de que em cada igreja deveria ter em anexo uma escola. E hoje nós temos os templos todos eles vazios. Templos suntuosos, luxuosos, templos que de repente não têm nem tanta riqueza assim, mas ficam fechados ao longo de toda uma semana, esperando apenas o domingo chegar para que tenha ali cultos. E esses templos não produzem nada para a sociedade a qual eles estão inseridos. Essa nunca foi a ideia do contexto calvinista reformado. A primeira verdade que nós precisamos entender aqui, irmãos, é que o Evangelho de Jesus Cristo ele não está preso. Não há nenhuma cadeia, nenhuma oposição, nenhum governo humano que possa deter a palavra de Deus, que possa deter a palavra de Jesus Cristo. E a gente vê isso a partir deste texto de Atos, no seu capítulo de número 28. Paulo está preso em Roma, depois de fazer a sua última viagem missionária a caminho de Roma para ser julgado por César. Paulo está ali agora preso dentro de uma residência com um guarda-porta, mas ele continua escrevendo suas cartas,
Ele continua recebendo as pessoas para refutar esta falácia de que o Evangelho é bobagem e de que o cristianismo é uma seita. Ele continua ali falando do amor de Jesus pelos perdidos. Ele continua ali produzindo cura. Ele continua ali fazendo com que as pessoas reconheçam que a salvação, a eternidade só podem vir a partir da pessoa de Jesus Cristo. Paulo está ali, naquele lugar, tendo Jesus Cristo como centro de sua vida e também pregando Jesus como centro da vida de outras pessoas. Paulo não está falando de moral, porque infelizmente a igreja hoje ela quer apregoar o moralismo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Isso também não pode. Aquilo é pecado. Paulo não está falando de ética, ele não está pregando ética, porque pressupõe, queridos, as duas coisas estão intrínsecas. Não há como ser cristão se não for ético. Mas Paulo não está ali pregando ética. Paulo não está ali pregando filosofia. Paulo não está ali pregando psicologia, sociologia. Não. Paulo está ali pregando única e exclusivamente a Jesus Cristo. Um Jesus Cristo que foi o Messias prometido. Um Jesus Cristo que desde que aconteceu o pecado em Gênesis, foi anunciado de que seria crucificado. Eu lhe ferirei a cabeça, e este lhe ferirá o calcanhar. O Jesus Cristo, que é o Senhor da história, que é o Rei dos Reis, que vai de Gênesis a Apocalipse como sendo, como a gente tem dito aqui no texto das parábolas, o protagonista de toda a história. O protagonista nunca será um grande homem nesta sociedade, nesta humanidade que nós vivemos, que seja o maior político que já tenha passado, o maior estadista que nós já tenhamos visto nesta história, o melhor que você talvez admire, o maior inventor, o maior cientista. Não, nenhum deles é o Verbo encarnado que veio para mudar a história da humanidade. Nenhum deles é aquele que veio para que os homens soubessem de fato o que é viver e transbordar vida. Em meio a isso, irmãos, Jesus como centro de nossas vidas, nós queremos tirar 3 lições deste texto que nós estamos debruçados sobre ele. A primeira delas: Jesus é o cumprimento das Escrituras. Versículo de número 23, o qual eu espero que você esteja com ele aí aberto para que a gente possa nos colocar diante dele. Havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde de manhã até de tarde, ele lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Ou seja, Jesus é o centro de nossas vidas, porque ele é o cumprimento das Escrituras. É nele que se cumpre toda a palavra de Deus. Paulo abriu as Escrituras de manhã até de tarde, mostrou cada promessa, cada profecia, cada lei, tudo apontando para Jesus. Paulo mostrou que Cristo é o fio vermelho, o fio escarlata que está lá, simbologias que a gente às vezes quer ficar explicando, e por isso às vezes o sermão demora, a pessoa fala, nossa, mas é porque a gente tem tanto conteúdo, mas eu vou ser o mais breve possível. O fio escarlata, que está lá, aquela simbologia, que está lá com a prostituta, que faz parte da linhagem de
Jesus é este Filho escarlata, vermelho, que representa o sangue, que nos purifica de todo mal, de toda injustiça, que nos salva, que nos leva para a eternidade, que quebra as maldições que anteriormente estavam sobre a nossa vida. Esse é Jesus. Jesus que está presente em cada sermão, cada estudo, cada conversa, que todo cristão deveria vivenciar ao longo da sua trajetória de vida, ou pelo menos depois que tem um encontro com o Espírito Santo. Não há história mais importante que a história de Jesus, irmãos. Ele precisa ser a razão da nossa vida. A história de Jesus precisa ser algo que não só complete o nosso ser, mas que impacte a nossa história de uma maneira em que a gente não consiga mais respirar, mais vivenciar outras coisas, a partir de não ser, falar, pensar e viver. A forma como Jesus falava, pensava e vivia. E aí, a pergunta que eu te faço sempre, eu gosto de fazer essas colocações, é a seguinte: se te perguntarem hoje o porquê que você é cristão, ou porquê que você faz o que faz hoje, o que você diria? Será que honestamente você teria condições de dizer que você é cristão? Ou o que você faz por Jesus? Eu sou cristão por Jesus. Eu sou professor por Jesus. Eu sou padeiro por Jesus. Eu sou doméstica por Jesus. Eu sou aposentado por Jesus. Ontem fui visitar o meu tio, estava lá internado de novo no CTI. A gente teve que internar ele às pressas, outra vez. Fui lá em Botafogo, e graças a Deus ele estava mais lúcido ontem. Aí ele dizia para a gente, para mim e para minha mãe, que a médica fez uma entrevista com ele para saber se ele estava avaliando ainda. Aí começou a perguntar a ele em que ele trabalhou. Ele disse: eu trabalhei na repartição pública, na prefeitura do Rio de Janeiro, consertando mesas e cadeiras. Ele era marceneiro, Aí, mas você está trabalhando lá ainda? Não, já estou aposentado. Irmãos, o que eu quero dizer com esse exemplo tão simplório? É que nós precisamos entender a natureza da nossa vida, desde o início até o fim, e às vezes nós estamos dentro de uma realidade, de uma condição, que ela pode ser a qual for, uma circunstância até mesmo ruim, numa cama de hospital, mas nós não podemos perder o senso de quem nós somos, e do que nós estamos fazendo aqui. E quando a gente fala da persona de Jesus, do que Ele produziu em nossas vidas, no nosso ser, quem eu era antes de Cristo, o que eu sou hoje. Ou seja, irmãos, Jesus Cristo é o centro de nossas vidas, porque Ele é o cumprimento das Escrituras. Mas Ele é o centro das nossas vidas, porque Ele é o soberano. E infelizmente nem todos entenderão assim. A gente viu isso também hoje lá com os homens, Haverão os homens que são simplesmente homens naturais. Como o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, eles não compreendem as coisas espirituais, porque as coisas espirituais elas se discernem com o próprio Espírito Santo, e por eles não terem o Espírito Santo, eles não conseguem compreender como a gente está rebanhando jovens para ficarem aqui, tocando e cantando para uma meia dúzia de pessoas, enquanto eles poderiam estar curtindo um baile funk efusivamente, quando eles poderiam estar numa grande roda de samba, tocando um pagode e curtindo 2, 3, 4 meninas, os meninos se quisessem, ou as meninas se quisessem, 3, 2, 5 meninos, sei lá, porque hoje pode tudo. Eles não conseguem compreender os homens naturais, como nós deixamos de ficar nas nossas casas
casas, assistindo um bom futebol, né, do Flamengo, por exemplo. Aqueles que são flamenguistas. O Flamengo, por exemplo, tem que sempre fazer dar uma olhada, né? Então, para estarmos aqui, como nós, homens, podemos deixar as nossas casas em pleno domingo, sabendo que na segunda iremos ter que voltar à labuta do trabalho, para vir a uma igreja, assistir uma pregação, para falar a mesma coisa, a mesma pessoa que já se é dito há mais de 2000 anos. O homem natural não consegue compreender isso, porque ele não tem a capacidade, o discernimento do Espírito Santo dentro de si. E está tudo bem, porque é assim que Deus quer. Mas Jesus continua sendo soberano, independente disso. Os versículos 24 a 27 mostram que alguns creram e outros rejeitaram. Nós falamos lá hoje também com os homens que o problema não é só não crer, o problema é rejeitar. O problema não é só não crer que a sua mulher é crente, que ela deveria estar diante da igreja louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. O problema é, além disso, você não crer, você rejeitar, repudiar a sua mulher porque ela faz isso, ou o seu marido, ou o seu filho, porque ele faz isso. A palavra de Cristo salva uns e endurece outros, irmãos. Da mesma forma que a água fervente amolece a batata, ela também endurece o ovo. A gente precisa compreender isso. Mas ela não deixou de ser água fervente. Jesus não deixa de ser soberano, porque alguns creem e outros não. Jesus não deixa de continuar escolhendo pessoas, levantando homens e mulheres para evangelizar, para fazer a missão, para pregar, para anunciar as boas novas, porque uns querem crer e outros não querem crer. Deus escolhe a quem Ele quer salvar. E o texto deixa isso bem claro para nós. O texto mostra que houve entre eles discordância, e eles se despedem de Paulo, vão embora, e Paulo então é obrigado a trazer à luz, trazer de novo ao coração deles aquilo que eles entendiam muito bem, porque eles eram judeus, religiosos, e conheciam a palavra. Paulo é obrigado a trazer de novo para a mente deles a palavra do profeta Isaías. Vocês têm ouvido, mas não ouvem. Vocês têm olhos, mas não enxergam. O coração de vocês está endurecido. Bom, se Deus escolhe quem Ele quer, talvez você que é um pouco mais teólogo do que eu, esteja aí pensando, então não seria Deus injusto? Não. E eu te respondo sempre de uma forma muito simples, como eu gosto sempre de responder, quando se vem a doutrina da eleição à luz. Na sua casa, quem manda onde as coisas vão ficar? Pensa aí, Anderson, pensa aí, Oswaldo, José Paulo, qualquer um de você. Quem escolhe
escolhe onde as coisas vão ficar? São vocês ou eu? Beleza, mas a mulher mora contigo ou comigo, querido? A mulher é tua ou minha? Quem escolhe são vocês, irmão. Vocês é quem escolhe. E para mim esse é o princípio fulcral. É o princípio nevrálgico, é o princípio central das Sagradas Escrituras. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu não quero saber se a irmã Maria está de blusinha de alcinha, se é problema dela. A igreja tem que parar com esse negócio. Isso é moralismo e que Paulo não veio para pregar isso aqui. Jesus não está preocupado com isso. E muitas vezes a gente desvia o assunto. A gente foca na blusinha de alcinha da Maria. Desculpa, Maria, te usar como exemplo. Para desviar o assunto, desviar o foco. Porque o nosso coração está contaminado, está sujo, está perdido dentro da casa do Pai. E aí é melhor focar em algo que não tem a mínima importância. Como se faz hoje na política, né? Os assuntos vão surgindo, as fofocas vão entrando, para se esquecer dos escândalos, dos roubos, a corrupção. Não tem sido diferente com a igreja. Só que, irmãos, Jesus é o dono de tudo. Ele é o Criador, Ele é o soberano, porque Ele é o dono do jogo. Na sua casa, quem escolhe as coisas é você. Portanto, Jesus é quem escolhe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, e isso é problema dele. Ele é quem escolhe quais são os vasos de honra e quais são os vasos de desonra. Ele é quem tem todo o domínio, todo o poder, toda a soberania em suas mãos, e ponto final. E nós precisamos acreditar nisso, de que nós estamos neste centro da vontade do Senhor e que estamos sim aqui, arraigados na palma das mãos desse Senhor de Todo-Poderoso chamado Jesus Cristo, que a nossa história pertence a Ele, que a nossa vida pertence a Ele, que todo o nosso ser é dele. Jesus é o centro de nossas vidas, irmãos. Também quando Ele avança sem impedimento. Como a gente falou, às vezes a gente fica travando questões que são impeditivas para darmos continuidade ao Evangelho. Eu fico muito triste com algumas coisas que acontecem na vida da igreja. Muito. Principalmente ao longo de tantos anos, e principalmente vendo as coisas acontecerem de uma forma muito abrupta, muito infantil. Eu falei aqui na quarta-feira, ovelha gosta de pastagem bonita, rica. Mas é uma pena. Porque enquanto ela está pulando de pastagem para pastagem, ela está perdendo oportunidades na vida dela de crescer. E principalmente de ser bênção na vida de outras pessoas. Eu não sei se você tem isso em mente. Se não tem, eu vou te dizer agora. Acho que o Eduardo tem, eu já percebi que o Eduardo tem inteligência assim. O maior ativo que nós temos não é aquela conta pomposa que o Senhor tem lá no Banco do Brasil só. Nem sei se tem papel, não, não é. O maior ativo que nós temos é o nosso tempo, porque ele está passando, irmãos. Toda hora
é menos um minuto. A gente canta, Rosita, olha aí, me errei de novo. A gente canta amanhã, a gente vai cantar. Um ano mais de vida guardou. É verdade, glórias a Deus por isso. Mas também é um ano menos de vida, Rosita tem aqui. Verdade, irmãos. O tempo está passando. E o que a gente está fazendo para fazer com que esse ativo que a gente tem, que é o mais precioso, seja de fato valorizado, seja bem exercido, bem contabilizado? A gente fica guardando dinheiro e não sabe se vai usar. A gente compra roupa nova e não sabe se também vai vestir. E aí? A gente está preparado, Rosa? Eu particularmente estou assim, ansiosíssimo para chegar na tua casa que eu não conheço ainda. Amanhã celebrar contigo, mas eu não sei se eu vou dormir, vou acordar, não sei, Rosa. O maior ativo é o tempo, irmãos. Nós precisamos fazer com que esse tempo seja valorizado, irmãos. Paulo está aqui valorizando o tempo. Ele não sabia quanto tempo ele iria ficar preso. Ele não sabia se quando ele chegasse diante de César, César iria falar para eles assim, corta a cabeça dele. Não iria falar porque ele era um cidadão romano também, mas ele estava assim preocupado porque quem manda, quem tem a ordem, ele sabe o que faz. Então César poderia ficar doido e dizer, não, corta a cabeça dele, não quero saber se ele é cidadão romano ou não, corta a cabeça dele. Mas Paulo não estava preocupado com isso. Paulo estava simplesmente ali pregando o Evangelho, falando do amor de Cristo, usando o tempo que ele tinha, usando a casa que ele tinha, para receber as pessoas, para falar com as pessoas, para tratar as pessoas, para cuidar das pessoas, para escrever cartas aos pastores. Era isso que ele estava fazendo. E o que eu e você estamos fazendo com o nosso tempo, enquanto cristãos? O Evangelho não depende de nossa força, irmãos. Não depende de nossa liberdade, ou de nossas condições, ou das nossas circunstâncias. O Evangelho não depende da nossa saúde, queridos. Se você soubesse da minha saúde. O Evangelho avança, queridos, quer nós queiramos ou não. Não importa onde ou como você esteja, Deus não está preocupado com as barreiras que surgem diante de nós. Ele está preocupado com a fidelidade que nós assumimos em sermos de fato cristãos, pequenos cristos. Foi para isso que ele nos chamou. As barreiras surgem, e quando ele as olha, eu creio que ele pensa assim: eis aí meu filho, servo justo e fiel. Foste pequeno no pouco, no muito eu vou colocá-lo. Não estou fazendo ligação, dízimo, não, nada a ver. Estou fazendo ligação com as palavras do próprio Deus para Josué, no momento em que ele está cabisbaixo, depressivo, por conta da morte de Moisés. Ser forte e muito corajoso. É esse o link, essa ligação que eu estou fazendo. Deus quer nos colocar, queridos, em circunstâncias muito mais grandiosas. Ele quer dissipar sim as barreiras que surgem diante de nós, mas Ele permite que essas barreiras surjam para que a nossa fidelidade seja provada, para que Ele olhe para nós e veja: investir sim neste camarada, porque ele de fato é alguém com quem eu posso confiar, com quem eu posso contar. Eu queria que você, ao longo desta semana, entendesse que há uma necessidade, enquanto pessoas em que Jesus Cristo é o centro de suas vidas, pregasse a Cristo acima de tudo. Queria que você refletisse em cada palavra, cada pensamento,
cada gesto, para que aponte para Jesus. Estou falando aqui, quando a gente fala disso, talvez você pense assim: ah, o meu palavrão, como é que vai apontar para Jesus? Tanta coisa que a gente precisa falar. Querido, palavra porco não é palavrão. Palavra torpe é você chegar para a pessoa que é íntima a você, a sua esposa, o seu marido, e dizer para ele ou para ela alguma coisa que a magoe, que a machuque. O seu filho. Desestimular ele. É por isso que você não vai dar para nada. Essa palavra toda. Pense nos gestos, nas palavras, nos pensamentos. Se eles estão refletindo aqui. Confie na soberania de Jesus. As lutas vão continuar vindo, irmão. Mas ele está no governo. O livro de Atos dos Apóstolos não termina. Você viu aqui, né? Eu vou ler de novo. Pregando o reino de Deus. E com toda intrepidez, ousadia, a palavra intrepidez é a mesma coisa que ousadia, sem impedimento algum. Não tinha impedimento nenhum. Tá? O ex-presidente está impedido lá de falar com a família. O Paulo não tinha impedimento nenhum. Sem nada de político, tá? Só um exemplo. Nada a ver. Ensinava coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo está livre, dentro de casa, falando de Jesus. E você? Persista na missão como Paulo, irmãos. A missão não pode acabar. Fale de Jesus, ame Jesus, viva para Jesus, aprenda mais e queira ensinar mais sobre Jesus. Ah, eu não posso ir para a escola da palavra, não tem problema. Pega lá no grupo, lá, que a gente está colocando lá. Eu não sei se eu coloquei essa semana, se não coloquei, deve estar no computador. Não sei, depois me cobra. Mas não botou, tá ali fora. Pede aí. Lê. Relê. Pede para ensinar de novo. Não precisa vir, não. Claro, a gente quer que você venha para você ganhar um biscoitinho. Tem biscoitinho, senhor. Contra bonito, só biscoitinho horrível. Mas eu amo. Mas eu vou ver se eu não estou querendo mudar minha dieta, vou te procurar também. Eu vou ver se eu faço a dar para ele batata doce. O que tu acha? É bom? Batata doce. Não sei se eu vou gostar. Oi? Beterraba. Pois é. Queridos, não dá para vir, não tem problema. Estuda em casa. Leia. Aperfeiçoa. Para falar do amor de Jesus. Ah, não tem que falar igual o Senhor. Não. Fala assim, mais tranquilamente, mais, como é que eu posso dizer, mais pobremente igual a Sônia. Tá? Usa um vocabulário mais pobre, igual a Sônia, toda a massa. Bom, vou lembrar, um vocabulário mais pobre, igual dessas pessoas. Viva uma vida centrada em Cristo, irmãos. Por fim, tome suas decisões e foque suas esperanças somente nele. Entendendo que tudo que você deva fazer ou venha fazer precisa expressar a glória excelsa do Senhor. Tá bom? Que Ele assim nos abençoe, para que de verdade a gente seja, ou melhor dizendo, Ele seja o centro de nossas vidas. Amém. É Márcia? Márcia, por favor. Vamos orar.
Vamos colocar de pé, amados irmãos? A minha intenção é terminar o culto sempre com muita alegria. Eu quero chamar os jovens aqui à frente, porque eles vão louvar ao Senhor o que eu não sei. Quero chamar todos. Vem Rodrigo, o Rodrigão está ali para ficar acordado, eu sei que ele estava querendo dormir. Pode vir, Rodrigão. Rodrigão. Quer vir não, Rodrigo? Não, vem com a galera. Vem com os meninos aí, vem Lucas. Fica aí atrás das câmeras não, Lucas. Vai ser muito bonito. Olha lá. Lucas. Tem mais gente. Ah, tá bom. Vem mais gente, tem mais gente jovem aí, mais gente bonita jovem. Não, só eu. A Ariadne, vem Cintia e a Ariadne também que ajudaram. Vem, vamos você, Cintia e a Ariadne. Fazem parte da liderança deles. Tá bom? Márcia já está aqui. Tá? A Lante está lá em cima com os meninos. Deixa ela lá nos termos. Tá bom? Nós vamos orar com a nossa irmã Márcia. Depois teremos a bênção apostólica. Você vai tocar, eu não sei. Boa noite. Queria que vocês pudessem pôr as mãos sobre os jovens, né? Esse aqui é o nosso futuro. Daqui a pouco eles estarão na faculdade, estarão trabalhando. A gente sabe que a vida é louca, é dura, né? E a gente não quer que nenhum deles se percam, pelo contrário, que eles sejam luz em qualquer local onde eles estiverem e pisarem a planta dos pés dele. Ok? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma noite que o Senhor nos concede. Te agradecemos porque o Senhor é aquele que tem trabalhado em favor das nossas vidas. Senhor, te agradecemos porque a tua palavra tem sido ministrada. Podemos ouvi-la, podemos deixar com que esta palavra, Senhor, adentre dentro de nós e faça a diferença, Pai. Não nos deixe, Senhor, em nome de Jesus, somente estarmos aqui, ouvir, voltar para casa e nada acontecer. Pelo contrário, Senhor, que a tua palavra mova, Senhor, os nossos corações, que a tua palavra mova as nossas vidas, que a tua palavra não nos deixe sermos os mesmos, Senhor, mas que a tua palavra mova, Senhor, para que possamos ser diferentes. Crentes, Senhor, fiéis a Ti, pessoas que realmente acreditam, Senhor, em Ti como Senhor e Salvador das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa cada dia trabalhar na vida da nossa liderança, principalmente na vida do nosso pastor, quem tem se disposto, Senhor, a Te buscar, Senhor, a Te ouvir, Senhor, para poder trazer a Tua palavra para a Tua igreja, Senhor. Estamos aqui, Senhor, ouvindo, Senhor, da Tua palavra, Pai. Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor possa trabalhar na vida de cada um dos nossos jovens aqui, Senhor. Em nome de Jesus, não permita, Senhor, que os pés deles sejam vacilantes. Não permita, Senhor, que eles entrem por caminhos tortos, Senhor, que não provém do Senhor, Pai, em nome de Jesus, que cada momento que alguém tente proferir alguma palavra ou tentar trazê-los para um caminho que não é do Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa tocar no mais profundo do coração de cada um, da mente de cada um, e eles entendam, Senhor, o porquê de servir, o porquê de ser do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Obrigada pela vida de cada um, Senhor, meninos, meninas, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por essas vidas. Nós te agradecemos e entregamos cada um deles nas mãos do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E assim, povo amado e eleito do Senhor, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e todo-poderoso Pai, e as consolações infinitas do Espírito, depois sobre sua vida, hoje, amanhã, para todos sempre. Amém. Amém. Pai nosso, Giovanni. Teu reino, o
vocês tenham uma semana de vitória na presença do Senhor.